Opa, beleza, meus irmãos? Vamos falar aí mais uma vez sobre como começar a estudar. Eu já gravei uma live há um tempo falando sobre isso e ela tá até no YouTube. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a mesma coisa que eu falei na outra live e vou inserir mais alguns assuntos, coisa básica para quem tá começando. Separei algumas coisas aqui, pessoal, básico do básico, bem tranquilo para quando você vai começar a estudar. Quem já tá num nível muito avançado de estudo, não adianta fazer isso aqui que eu vou falar. Por quê? Quando você já está no nível avançado, você já chegou ali num ponto em que você sabe o que funciona e o que não funciona para você. O que eu vou falar aqui é só o básico para quem está começando, para quem ainda não se conhece, para quem ainda tem dificuldade sobre escolher um método de estudo, sobre o que fazer, como que vai estudar, como que vai revisar, algumas coisas assim nesse sentido. Então a live de hoje vai ser bem básica para quem está começando aí nos estudos, tá? O que eu falei no outro vídeo, tá? Que vocês vão olhar no YouTube, live 21, lá no canal Livros com Pólvora. Lá eu falo sobre o quê? Falo sobre exatamente o início do início, antes do estudo propriamente dito, que é o quê? Você tem que organizar um local para você estudar, uma mesa, um ambiente ali que você consiga se dedicar aos estudos. Você organiza um tempo para estudar, todos os dias, qual horário que eu tenho para estudar. Você vai organizar esse tempo. E você vai usar esse local e esse tempo que você separou para estudar sobre estudos. Você vê qual área do concurso que você quer fazer, qual curso que você vai fazer. Você vai ter que olhar no YouTube, vai ter que pesquisar sobre qual curso que funciona, para o que você quer, quais cursos que estão disponíveis e qual o valor desses cursos para você saber quanto você precisa ter para poder começar com um curso legal. Porque não é uma boa você estudar só pelo YouTube, apesar de dar. Você vai ver ali quais plataformas você vai usar. Tem diversas plataformas que são muito importantes, né? Como o que concursos, tem Estudei, tem diversas plataformas que você vai ter que pesquisar também para saber. Você vai ter que aprender como montar um cronograma de estudos. Talvez até a próxima live que eu faça vai ser sobre isso. Você vai ter que escolher um método de estudo. Como que você vai fazer? Você vai estudar por videoaula? Vai estudar por PDF? Vai estudar pelos dois? Vai fazer resumo manuscrito, digitalizado? Tudo isso tem no vídeo que eu tô falando para vocês, que vai lá no Livros com Pólvora e live 21, se não me engano. Tá lá, como começar a estudar, beleza? É a parte 1 desse vídeo aqui. A dica que eu vou dar aqui agora é a seguinte: você já sabe onde você vai estudar, você já tem a sua mesa, você já tem ali um tempo que você está reservando para poder estudar, você já tem tudo ali separado, você sabe que você vai precisar para poder estudar. E aí você já comprou um curso, você já se organizou, e agora? Como que começa? Será que pego todas as matérias do edital? Será que pego da primeira videoaula até a última? Será que eu estudo uma matéria até o final e depois paro? E é isso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Vamos lá. As dicas que eu dou para quem está começando. Qual é o principal concurso que você vai fazer? Vou fazer concurso de carreira policial. Então, beleza. Concurso de carreira policial sempre tem o quê? Português, raciocínio lógico, matérias ali de direito, né? Direito constitucional, direito penal, processo penal, direito administrativo, leis extravagantes. A parte de português sempre é muito pesada, né? Também sempre vem bastante questão. Então, beleza. Você já sabe quais matérias que você vai ter que estudar. Para quem está há muito tempo sem estudar, para quem nunca estudou para concurso, será que vale a pena começar estudando todas as matérias? E aí, esse é o primeiro bizu que eu dou para quem está começando, tá? Separar apenas 4 matérias para começar. Por quê? Vamos lá. Com 4 matérias, você vai conseguir se organizar melhor, você vai conseguir entender melhor e você vai ver as matérias mais rapidamente. Se eu boto 10 matérias no meu cronograma de início, para eu ver a primeira matéria e eu rodar todas as outras e ver essa primeira matéria de novo, vai demorar muito. Eu vou perder o feeling da matéria, porque eu ainda não tenho muito bizu de revisão, não tenho ainda muito bizu de fazer questões, ainda estou meio enrolado, ainda estou me conhecendo. Ainda estou entrando ali no ritmo. Então é muito importante que faça o quê? 4 matérias apenas. E aí, estudo quantas por dia? Vai depender. Se você tem aí 1 hora para estudar por dia, você vai estudar uma matéria, que é um tempo ali razoável. Se você tem 3 horas para estudar por dia, 2 matérias. Se você tem o dia todo para estudar, você pode estudar as 4 matérias no mesmo dia? Pode. Mas nesse início eu não recomendo. Recomendo que você fique com no máximo 3 matérias por dia. Estudar ali 1 hora, 1h30 cada uma. Até porque, para quem está há muito tempo sem estudar, é muito difícil você conseguir estudar mais de meia hora direto. Então você vai ter que estudar um pouco, parar, dar uma alongada. Cara, no início é difícil. Quando eu comecei a estudar para concurso, que eu comecei a estudar ali para ESA, para EAR, eu não conseguia estudar 10 minutos.
Eu parava ali com um livro e tal Meu irmão, não conseguia. Dava 2, 3 minutos, eu já estava meio disperso, eu lia 2 linhas e já não sabia mais o que tinha lido na primeira. Então, assim, é muito difícil. Então, não é muito bom que você coloque muitas matérias nesse início. Por isso, 4 matérias e o máximo do máximo por dia, se você tiver o dia todo livre, se você só estudar, no máximo 3 matérias por dia. Esse é o primeiro bizu. E quais são as 4 matérias que você vai separar? Eu sugiro que você separe português, que cai em todo concurso, é uma matéria bem pesada. Eu sugiro que você pegue uma matéria que tem um peso muito grande no concurso que você vai fazer. Por exemplo, você quer Polícia Federal. Polícia Federal tem o quê? Informática, que é muito pesado. Tem contabilidade, que é muito pesado. Escolhe um dos dois. Coloca também no seu cronograma ali para você começar com essas 4 matérias. Depois, uma matéria de direito, de preferência direito constitucional, porque é a base de tudo. E uma matéria que você goste. Por quê? Quando você estiver num dia muito ruim, que você estiver sem saco nenhum para estudar, imagina você, muito cansado, chegando tarde do serviço, você está sem saco nenhum para estudar. O que você vai fazer? Você vai estudar uma matéria que você odeia? Vai estudar, sei lá, contabilidade? A probabilidade de você procrastinar e não estudar é muito grande. Então, qual que é o bizu? Estuda uma matéria que você goste. Nos dias ruins, você vai estudar uma matéria que você gosta. Tá? É claro, essa matéria vai estar no seu cronograma, que eu vou explicar na próxima live que eu vou fazer como é que você vai fazer esse cronograma. Mas nos dias ruins é muito importante que você, faça umas questões ali tranquilas, que você estude uma matéria que você gosta. Para quê? Para não passar aquele dia em branco. Principalmente para quem está começando, isso é muito importante, porque, vamos lá, você primeiro precisa criar o hábito do estudo. E cada dia que você não estuda, você adia a sua facilidade de se manter estudando. Se eu comecei a estudar hoje, tá? Sexta-feira. E aí eu estudei hoje, estudei sábado. Aí vamos dizer que eu não estude domingo, segunda e terça. Na quarta-feira já vai ser como se eu tivesse começado do zero. É muito ruim. Quando você vai voltar a estudar, depois de 2 dias sem estudar, já é terrível. Parece que o estudo não rende, parece que você está há 2 meses sem estudar. Então, nesse início, para você criar o hábito dos estudos, é muito importante que você não deixe de estudar. Dia nenhum. Você tem que estudar todos os dias. É claro, tem um dia que está impossível de estudar. Beleza. Você aproveita para tentar dormir cedo, para acordar cedo no dia seguinte e estudar lá logo pela manhã, para você não perder mais um dia de estudos. Mas é muito importante que você mantenha a constância e que você não pare de estudar. Você não passe 2 dias pelo menos sem estudar. Isso aí, Freitas, constância. É o segredo. Vale mais você começar devagar e você estudar por 1 hora por dia, 2 horas por dia, porém todos os dias, do que você pegar um dia, estudar 10 horas seguidas, e aí no dia seguinte você não estuda, no outro dia você também não estuda. Quando você vai voltar no terceiro, irmão, você já nem lembra mais o que você estudou, já deu tudo errado. Então, por isso, 4 matérias. Português, a matéria que tem o maior peso no concurso que você quer fazer. Direito constitucional, cai na maioria dos concursos de carreira policial. Se você não for fazer um concurso que tenha direito constitucional, você vê uma outra matéria que seja base para o seu concurso e uma matéria que você goste. Como você vai organizar isso? Eu vou falar na próxima live. E aí vamos lá, e como que você vai começar a estudar propriamente dito? E aí? Começar a estudar é o quê? É pegar o PDF e começar a ler? É pegar um livro daqueles patacão gigante de ensino médio e ler até o final? Pegar uma videoaula e assistir até o final? Aqui é a parte onde você vai ter que começar a se conhecer. Você vai ter que criar um método para você começar e ao longo do percurso você vai se organizar. Pode ser que o que eu vou falar aqui para você agora, que é uma sugestão, não funcione. Mas aí o que é importante é o quê? É você começar e aí você vai ver, desse jeito não funciona, mas se eu ajustar isso aqui, pode ser que funcione. Então vamos lá, o que eu sugiro? Para quem está muito tempo sem estudar, é muito ruim você pegar um PDF denso e ficar só lendo ele pra caramba. Até porque você só lê, você não absorve muito conhecimento. Tem algumas técnicas que você vai aprender com o tempo. E não adianta, outra coisa, não adianta ficar procurando no YouTube como estudar em alta performance e não sei o que, se você nunca estudou, Não adianta você pegar um método pica da galáxia se você, não sabe o beabá. Se você nem tem o hábito de estudar ainda. Então começa devagar. Vamos lá, o que eu sugiro? Videoaula. Ao mesmo tempo, se você puder, 2 telas ou metade da tela, você botar o PDF para você ir acompanhando o que o professor está falando. Por quê? Se você tem uma videoaula que o professor está falando sobre um assunto e você tem um PDF do lado ali que você consegue acompanhar, você já começa a se conhecer. Você já começa a ver, será que eu presto mais atenção na videoaula? Será que eu presto mais atenção no PDF? Onde que eu estou absorvendo mais conhecimento? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, você só assistir a videoaula e fazer anotações de alguns tópicos. Você vai ver que no início, tudo é novidade, você vai começar a anotar tudo. Isso você perde muito tempo. Porém, com o tempo você vai começar a ver
isso importa mais, isso importa menos, isso vale a pena anotar e isso não vale. Tem uma outra técnica também, que é você assistir uma videoaula ou ler um PDF, não anotar nada e depois você faz questões sobre o assunto e você só faz resumo sobre as questões que você viu. Por quê? Porque se as questões têm aquele conteúdo, é porque cai no concurso, tanto é que é uma questão. Então você vai pegar apenas o mais importante para você anotar. E aí você começa a ver que são diversas maneiras que existe. Existe também você só ler o PDF e você grifar as coisas mais importantes. Existe também você ler o PDF e você pegar as partes mais importantes e você copiar e fazer um resumo digitalizado. Existe também você assistir uma videoaula, o que o professor falar, você anotar e fazer um resumo digitalizado também. Mas e aí? Qual que você vai se dar melhor? Não sabemos. Todos esses métodos funcionam. E vocês vão ver que em determinado momento você vai começar a se entender e ver como que funciona mais para você. Porque é o que importa. Eu estudei, quando eu estudei para a PRF, que foi a época que eu mais estudei na minha vida, eu assistia videoaula e fazia anotação. Demorava mais? Demorava, mas deu certo, eu passei. Aí tem um monte de gente que fala, assistir videoaula não dá certo. Porra, tô aqui, irmão, passei. Deu certo. Eu só assistia videoaula e anotava. Não fazia resumo digitalizado, nada disso. Não li um PDF. Poderia ter sido melhor? Poderia. Quando eu comecei a estudar em 2023, que eu me emputeci com a polícia, eu falei, não, você é auditor fiscal. Comecei a estudar para auditor fiscal. Eu comecei a fazer diferente, para ver se fluía. Comecei a fazer resumo digitalizado, só com questões. Funcionou? Começou a funcionar. Só que eu parei de estudar porque eu desisti de ser auditor fiscal. Não é o que eu quero fazer. Eu amo ser polícia e, não pretendo sair da polícia. Então, mas foi um método que eu comecei a usar e comecei a gostar. Então, é algo que você pode testar? É. Você deve testar? Deve. Só que não adianta você pensar que você vai começar do jeito que você, que é o melhor jeito para você. Não adianta. Então, escolha um método, se agarra nele no início, com essas 4 matérias, e começa. Tô assistindo videoaula e anotando. Acho que eu tô perdendo muito tempo. Vou começar a anotar menos coisa. Ou então, assisti videoaula e fui fazer questões. E aí, depois que eu faço as questões, eu faço um resumo só com base nas questões. E você vai se testando, Eu não vou aqui chegar e falar, olha só, faça isso, faça aquilo. São sugestões de coisas que eu sei que funcionam, porém, você tem que ver como que você aprende melhor, como que o estudo flui melhor para você. E o que é mais importante aqui, e isso eu sugiro que todo mundo faça, independentemente do método que você vai estudar. Você vai fazer sempre, quando você acabar de estudar um conteúdo, você vai fazer 10 a 20 questões daquele conteúdo. É claro, você tem mais tempo. Quer fazer 50 questões? Faça 50 questões, não tem problema. Mas eu acho que você vai perder muito tempo. Então faça ali, no mínimo, 10 questões. 10 a 20 questões sobre o conteúdo que você acabou de estudar. Por quê? Você já vai começar a ver como aquele conteúdo é cobrado. Como que ele é cobrado nas bancas. Depois que você faz essas 10 questões, aí você dá um descanso, parte para a próxima matéria. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não tem problema. Parte para a próxima matéria. E aí vamos lá. O que é o pulo do gato aqui para você começar a entender como que a sua revisão vai começar a se encaixar e você vai começar a descobrir como que ela funciona melhor para você. Hoje você estudou, fez 10 questões. Amanhã, antes de você começar qualquer estudo, você vai fazer 5 questões, ou 10 no máximo, do conteúdo que você estudou no dia anterior. Vamos dizer que hoje eu tenha estudado português e direito constitucional. Estudei português, fiz ali 10, 20 questões. Estudei direito constitucional, fiz ali 10, 20 questões. Amanhã, antes de eu começar a estudar qualquer assunto que seja, eu vou pegar 5 questões de português, de 5 a 10, do que eu estudei no dia anterior e vou fazer. Por quê? Vai ser um método de revisão. Eu estudei no dia anterior, fiz questões e agora eu vou fazer mais algumas para poder dar uma relembrada. E aí depois eu faço o quê? Mais 5 ou 10 questões da outra matéria que eu estudei no dia anterior. No caso, se eu estudei direito constitucional e português, eu vou fazer de 5 a 10 de direito constitucional, 5 a 10 de português. E depois eu começo a estudar uma matéria nova. Estudei a matéria nova, fiz ali 10 questões. Só estudei essa matéria nova hoje, vamos dizer que seja matemática. Estudei 10, 20 questões. Amanhã eu vou fazer de novo de 5 a 10 questões de matemática, que foi o que eu estudei hoje. Assim, você vai começar a se conhecer. Você vai começar a ver que se eu estudo num dia e eu faço uma revisão pequena no outro, eu já lembro alguma coisa a mais. Se a partir daí eu não ver mais esse assunto, já vai começar a ficar mais complicado, eu já começo a esquecer. Então, você
aos poucos, com o tempo, você vai entendendo que o que eu fazia, por exemplo, e funcionava para mim, estudei hoje, faço questões amanhã. Na próxima vez que eu for estudar essa matéria, eu faço ali mais 2, 5 questões. E a próxima vez que eu for estudar essa matéria de novo, eu faço ali mais 2, 5 questões. Por quê? Praticamente toda semana eu vou ver ali pelo menos umas 2 questões dos assuntos que eu já estudei. Então aquele assunto está sempre na minha mente. E aí, errei, isso é muito importante também. Toda vez que você errar uma questão, você volta no conteúdo, para você entender o que você errou. Se tiver resolução da questão por vídeo, é muito bom, porque o professor vai te explicar no detalhe e você vai entender o que você errou e você não vai errar mais. E aí mais para frente eu vou explicar o quê? Pô, quando você já tem um nível um pouco maior, você vai fazer simulado, você vai fazer outras questões, você tem um caderno de erros. Tudo que você errar, você anota ali. E aí, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, você vai fazer questão só daquilo que está no seu caderno de erros. Então tem várias outras coisas que com o tempo você vai aprendendo e com o tempo você vai fazendo. Mas não adianta eu encher você de informação aqui agora, porque você não vai assimilar. Você não vai conseguir fazer tudo. E aí você vai começar a entrar em parafuso ali, o cérebro não vai bugar e você não vai acabar procrastinando, vai acabar desistindo. Então é o básico. 4 matérias, pô, 1 horinha por dia, 1h30. Ah, só consigo estudar 10 minutos. Estuda 10 minutos, dá uma esticada, volta, estuda mais 10. Porra, sai, dá um treino, volta, estuda mais 10. Vai no seu ritmo. Acabou, faz as questões, que concurso, até concursos, ou no seu próprio curso ali, às vezes no final de cada conteúdo já tem umas questões, na maioria dos cursos tem. E você vai fazendo assim, beleza? Aí você vai ver que seu estudo vai começar a evoluir pra caramba. E esse é um bom método para você começar. Isso serve para quem estuda já há 1 ano, para quem já se conhece, já tem vários métodos de estudo? Pode ser que não. Pode ser que de repente até o cara ouviu isso aqui e tenha tido um insight. Pô, não estou fazendo tal coisa. Vou fazer, vou testar. Mas isso aqui é principalmente para quem está começando. Então é isso, pessoal. Por hoje era isso. Não deixa de assistir no YouTube a live 21, que é a parte 1 desse vídeo aqui. Eu explico melhor sobre como você se organizar, como você escolher um curso preparatório, tá? É bem legal. Se você quer aprender a estudar, porra, isso tudo que eu tô falando para vocês aqui, eu tenho uma comunidade, que é a comunidade Livros com Pólvora, que o link tá na descrição aqui do Instagram ou tá na descrição aqui do YouTube, que lá eu te ensino a estudar do zero até a sua aprovação. Temos um grupo no WhatsApp que você pode tirar todas as suas dúvidas. Além disso, nós fazemos live toda semana, então você pode tirar suas dúvidas nas lives também. Temos um desafio, que é o desafio modo caverna, que é para você se livrar das distrações, que é bem legal. A galera está concluindo o desafio, está mudando os hábitos absurdamente. Temos um curso dentro da plataforma sobre como parar de procrastinar os estudos, que é bem legal também. Então, se você quiser entrar para a comunidade, vai ser um prazer. Se você estiver vendo esse vídeo aqui no Instagram, o link está ou na bio do Instagram, ou então você pode comentar aqui comunidade, que você vai receber o link aí também. Beleza? E se você estiver no YouTube, o link está na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar aí no WhatsApp, pode me chamar no direct aí do Instagram, que a gente troca ideia. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado por estarem comigo aqui nessa noite, plena sexta-feira, 9h30 da noite, e estamos aqui falando sobre estudos. Isso mostra muito sobre o quanto vocês querem conquistar a farda ou a aprovação, o que é que seja. Valeu, Sergião, valeu, rapaziada. Tamo junto, um grande abraço a todos. Não sejam medíocres, dediquem-se e conquistem o objetivo de vocês. É dolorido, é sofrido, é difícil, mas imagina a desgraça de passar a vida toda sem conquistar algo grandioso. Beleza? Nós não merecemos uma vida medíocre. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e vamos vencer.